noite, boa noite, boa noite. Começando mais um podcast Microfone Aberto da Rádio Rural. Hoje, sábado, dia 19 de agosto, 19 horas e 3 minutos. Estamos ao vivo na 93.7 FM e também no Facebook e no YouTube com imagem. Boa noite, Lucas Lazarim. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Lucas, aos nossos ouvintes. Seguindo, após o Relíquias do Sertão, agora o microfone aberto. Lucas, quer falar dos nossos patrocinadores? Enquanto eu vou servindo aqui um café, já pode começar por ele, na verdade. Coffee, Cafés Especiais. Hoje a gente gravou um conteúdo e vai eu sair ia comentar. amanhã. Você estava todo inspirado, né? Ah, eu sempre tô inspirado, né, cara? Ficou legal aquele Mas conteúdo. assim, ó, tome um café de verdade e escolha a Cafés Especiais para fazer esse trabalho para você, que é fantástico, essa assinatura de café. E hoje a gente está experimentando um novo, né, Rafa? Exatamente. Como que ficou a marca no ar? Como marca o cheirinho? O coffee, como que ficou? Café. Coffee. Unboxing. Coffee. Vocês vão ver Show. que vai virar meme isso aí. Gente, café de verdade não precisa pôr açúcar de café, é uma fruta. Isso, utilidade pública, tá? Tome um café de verdade e escolha Cafés Especiais para você degustar realmente um sabor maravilhoso toda a sua manhã. Pode seguir lá, né? Coffee Cafés Especiais no Instagram. Com a melhor barista do mundo. a Ele Helena. chega em qualquer lugar do Brasil. Lucas, pega a caixa pra gente mostrar. Exatamente. Vai receber isso aqui, ó. Se você Pessoal, assinar... presta atenção. Tome um café de verdade. Largue mão de café. E esse que a gente recebeu hoje, né, Rafa? Exatamente. Café, picolé de limão. Sabor picolé. Vamos provar, né? Tem vinhos, tem outras coisas que o pessoal compra também. Agora, Por assinatura, o café. né? Por assinatura, claro. Então por agora assinatura. você pode receber o café. E o café é escolhido a dedo, gente. Pela melhor barista do mundo, cara. Coffee Cafés Especiais. Ontem você teve um compromisso às 11 horas da manhã. Exatamente. Vai sair um conteúdo legal lá. Onde você foi? Eu fui na doutora Thaís Sordicepe. E assim, ó, eu tenho medo em dentista, mas com ela assim, ó, pode ir tranquilo. Sentiu Ela dor, é- Rafael? Claro que não, né, cara? Não, e assim, ó, O ela é que você muito foi gente fazer? boa. Conta pros ouvintes. Eu fui tapar um buraco. Aonde? Deixa que vai sair, mais adiante eu vou Vai mostrar. sair conteúdo, tá. Vai sair o conteúdo, mais adiante eu vou mostrar. E um recado legal aqui, ó, a partir do mês de agosto, a Clínica Odontológica da doutora Thaís contará com tratamento odontológico privilegiado para crianças e adultos portadores de necessidades especiais. Trabalho voluntário, Rafa. Eu nunca vi um atendimento assim, ó. Eu me cago de medo pra ir no dentista, já mordi de dentista, já fui em vários. E ela me surpreendeu. Viu só? Doutora Thaís. Clube de Tiro Klaus, Lucas? Clube de Tiro Klaus, presente há mais de 30 anos aqui na cidade, né? Inclusive, nosso convidado é sócio também do Clube de Tiro. Vamos falar já já. Então, um abraço aí pra Ana, pro Sérgio, pra Sil, pra Sara. Se você quiser se tornar um atirador esportivo, qual é o número, Lucas? 99989-1243. Também nas redes sociais, Instagram, Facebook, 99989-1243. Clube de Tiro Klaus. E a gente foi almoçar na semana passada onde? Tojô. Tojô. Esqueceu? É que a gente Tô almoça pensando, sempre né? ali em vários lugares, né? Tojô Cozinha Oriental. O Rafael, que não gostava de sushi, agora gosta. Convertido. Ó, dica rápida e especial. Você que É. quer um sushizinho e nunca comeu sushi, essa comida crua, Tá, né? vai falando. O microfone é aberto, ele banca pra você. Uma as degustação. A degustação. 5? 5 primeiras unidades. Tá, 5. O microfone é aberto, ele banca pra você. Só Chega Nunca lá e comeu? fala, né? Nunca comi sushi, quero provar 5. Microfone aberto, escutei lá. Tojô A gente banca. Cozinha Oriental na Via praça, Passarela. na Será praça que de eu posso fazer alimentação isso do também? Via Passarela. Hã? Posso ir lá Não, falar? você já tá completamente... Pode pedir também pelos aplicativos, né? Isso, iFood e tudo mais. Tojô Amo Cozinha. ofertas também. Isso, também Tojô tá no Cozinha, né? oferta. Tojô. Fechou? Mecânica Juliana, mecânica da nossa Kombi. Kombi perigosa E vai linda. da sua Kombi, a sua BMW, a sua Porsche, enfim, você precisa revisão, manutenção do seu veículo, é com a Mecânica Juliana. Lá no Santa Mecânica Cruz. Juliana, bairro Santa Cruz. Tá de aniversário no mês de agosto, inclusive. 3442-6374, Mecânica Juliana. E aquele chocolate. Este chocolate, onde encontra? Na Café. Gaffer Chocolateria em 2 ambientes, no centro de Concórdia, na loja, e também no Contorno Norte, agora também com franquias. A primeira franquia para Chapecó, Gaffer Chocolateria. A vida é muito curta pra você comer um chocolate ruim, coma a Gaffer. Lucas Viligueira presente, o convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é pastor. Ele é natural de Renascença, Paraná,
De família católica, desde cedo ele pensou em ser padre, inclusive cursou 4 anos de seminário. Por um tempo, pertenceu ao mundo e teve diversas experiências. Após sua conversão, começou a estudar através de um curso por correspondência, para poder pregar a palavra de Deus. Desde então, assumiu algumas igrejas, até fundar a Eira Church. Senhoras e senhores, microfone aberto para Jairo Gavin. Seja bem-vindo! Boa noite, pastor. Tudo certo? Seja bem-vindo. Falei Vocês alguma são- coisa errada? Vocês são duas figuras, três. Boa noite, Lucas. E Rafael. Rafael. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o público da Rádio Rural e que acompanha vocês nesse horário aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, já agradeço logo de início, né? E, pastor, eu li ali o que a sua assessora mandou, a Ângela, né? A sua história é longa, né? E tem, parece, muitos percalços no caminho, de família católica, depois foi mochileiro, a gente vai falar sobre isso também, morou num trailer por quase uma década, né? Mas vamos falar da tua infância, você é lá do Paraná, né? Lá de Renascença. Paraná. Isso, Paraná. Renascença fica Não, aonde? a Renascença fica antes de Francisco Beltrão. Ok. Antes de Marmeleiro, Francisco Beltrão. Mas eu nasci no interior, mais no interior, né? Aham. Então, a minha infância foi fantástica, cara. E como Porque é que era? Na época não tinha carrinho de plástico, não tinha celular, não tinha iPad, não tinha televisão. Então, a minha infância foi linda. Foi do interior? Foi do interior. Meu pai era madeireiro Uhum. e eu sou vim de uma família grande, 6 irmãos, uma irmã. E a minha infância foi fantástica. Foi caçar, pescar, jogar futebol com os amigos e a minha família toda reunida. Aprendi a honrar meu pai, honrar minha mãe e valores, né? Que eu guardo e carrego comigo até hoje. Família de quantos irmãos? Ele falou 6 6 irmãos. homens 6 irmãos. e uma mulher. 7. E você é o quê? O mais velho ali? O mais Não, novo? tem os irmãos mais velhos. Eu sou do meio. Do meio ali. Mas todos estão vivos, nenhum Aham. morreu. E os pais também? Hã? Os pais também vivem? Não, os pais não. Os pais não. Mas eu sempre falo para os meus filhos, eu carrego algumas coisas que não tem preço, né? De família, de você fazer uma refeição, toda a família junto, tomar o café, almoçar, jantar, pedir para o pai abençoar quando vai dormir, se levantar e pedir para o pai abençoar. Isso era o normal na minha vida, sempre foi normal. Esse costume meio que se perdeu, né, pastor? Eu lembro também ali de pedir bênção pra avó, pro pai, aí. pra mãe, e hoje a gente vê pouco disso, né? Se vê, na verdade, hoje é muito difícil, né? Porque a mídia, televisão, certos programas, eles ditam as regras. Uhum. E a geração de hoje, principalmente adolescentes, o quadro que eu vejo, tanto que a gente tem desenvolvido um trabalho lindo com adolescentes, os teens, né? Na igreja, mas normalmente é entrar no quarto e ficar no celular. Aí a pessoa, eles param de pensar. Sim. Eles param de perde estruturar ela. o pensamento porque o pensamento vem pronto pra eles, né? Vem tudo Isso aí. muito. A gente tinha que. Eu lembro que a gente não é dessa época digital. Então, quando a gente brincava, a gente imaginava cenários, né? A gente pegava o carrinho, né? E hoje, não. Videogame tem tudo pronto. Né? Hoje, Lucas, é difícil um adolescente ele ter realmente uma identidade. Sim. Eu acho que o importante é você descobrir tua identidade. Quem você é, né? Descobrir o teu propósito e começar a lutar por ele. Sim. E desde cedo eu vi na tua história ali que você despertou já esse chamado de Deus, quando criança ainda, né? um chamado. Como é que foi isso pra ti, pastor? Era uma uma influência experiência. da família ou foi Não, assim algo... uma experiência, porque na verdade minha família era católica espírita, porque a minha mãe era espírita. Ah, tá. Minha mãe era católica espírita. Sim. Mas quando eu falo uma família católica, Sim. Lucas, os padres, eles dormiam na minha casa quando vinham fazer missão. Ah. Isso eu tenho fotos, que eu estou falando, tenho Então fotos. sempre teve contato ali Sempre, muito contato. E isso te despertou de alguma maneira? A experiência que eu tive foi algo assim, difícil de uma pessoa normal entender. Eu tinha 8 anos de idade quando eu fui tomado por um amor inexplicável pelas pessoas. E aquele amor, ele fluiu na minha vida durante 3 dias, dia e noite.
eu queria amar as pessoas, eu queria ajudar. É uma coisa que não tem como eu explicar para vocês e não tem como explicar também para o público que acompanha vocês e que irá assistir, ouvir esse podcast mais no futuro. E depois de 3 dias eu chamei o meu pai. E eu disse, pai, eu preciso falar contigo. E ele me colocou na perna dele esquerda. Eu tenho tudo vivo na minha memória. Tá, fala, filho, o que você quer? Eu disse, pai, eu quero ser padre. Meu pai disse, mas por quê? Foi a pergunta, mas por quê? Eu disse, porque eu quero ajudar as pessoas. Com 8 anos. Com 8 anos. Ele disse, então, quando você crescer um pouco mais, eu te coloco no seminário. Aí eu fui para o seminário. E essa mentalidade sempre continuou contigo? Sempre continuou. Na verdade, é um chamado. Porque o ser pastor não é uma profissão. É uma vocação, né? Tanto que é uma vocação. Tanto que, juridicamente, um pastor ele não tem vínculo empregatício. Um padre ele não tem vínculo empregatício com a igreja ou com o ministério. Ele é uma pessoa que... missionário. É um missionário. Ele é um autônomo, ele não tem vínculo com a igreja. Financeiro, não. E tu chegou a entrar no seminário? Foi no seminário menor que você entrou? Eu estudei no Seminário São José. Isso o quê, na adolescência interno, ali? Eu tinha até os 18 anos, eu acredito. Chegou a fazer filosofia? Não cheguei. E estudei filosofia um pouco depois, né? Sim, mas não no seminário? Não no seminário. Os padres eram da Bélgica, eram belgas, todos belgas, eles vinham da Bélgica, é um sistema muito rígido, Sim. Mas foi também um tempo bom no seminário. Foi um tempo gostoso, uma boa experiência. Nós éramos em 264 internos. Todos seminaristas? Todos seminaristas. E nós tínhamos os dias de trabalho durante a semana, que tu cuidava do pomar, cuidava da horta, mas tinha os dias que você praticava esporte, e a parte de estudo, né? Sim. E das orações, que era toda manhã e à noite. Mas foi ali no seminário que você decidiu largar essa vocação? Quando eu saí do seminário, eu saí ateu. Saiu ateu? Mas o que deu essa mudança, ô pastor? Não, eu acredito que a época, os anos, e eu saí bem ateu mesmo. Eu saí meio ateu, porque no seminário havia os padres belgas, mas havia também outras pessoas que davam aula. E era muito rígido, e tinha alguns que eram muito duros com os seminaristas. Duros no que sentido? De cobrança? Cobrança. No sentido, se você tinha que levantar, arrumar a tua cama... Quase militar. Quase militar. Você tinha que ir para o café. Se tu demorasse um pouco, vinha uma sandália voando no teu ouvido. Então, foi esses detalhezinhos... E a própria idade também, Sim, né? Porque adolescência, né? Adolescência, tu não tem um padrão, você não tem um objetivo, tal. E eu saí dali, foi aí que eu saí para o mundo, que eu vivia, meu pai tinha dinheiro, então eu fui conhecer. O quê, 18 anos? Hã? 18 anos, mais ou menos? Por aí. Eu fui conhecer, viajar, conhecer nos anos 70. Então, você imagina. Os hippies ali? Época dos hippies, nos anos 70, que surgiu as rock and roll, Jimi Hendrix, Black Sabbath. O pessoal pegava uma Kombi e ia... Mas era sem Kombi mesmo, era na mochila. Era na mochila. E você foi mochileiro, aí que você começou isso. E eu conheci a Argentina, o Paraguai, fui para muitos lugares no Brasil. Mas eu tinha um respaldo. Quando eu voltei para minha casa, porque eu sempre tinha o cabelo comprido. Agora eu cortei a semana, cortei um pouco. Tudo bem. Sempre tinha o cabelo comprido. Quando eu voltei, e eu gostava de ouvir rock and roll, que na época era o auge do rock and roll, né? O meu pai achava muito estranho. E o meu pai fez amizade com um pastor, porque o meu pai vendeu um terreno para o pastor. Sim. E o meu pai disse, você tem que ir para essa igreja, porque o meu pai achava que eu estava fora. Porém, eu nunca me envolvi com drogas, de coisas assim, não. Eu era um cara que eu queria viver a vida. Tu só estava vivendo. Eu era um jovem que eu queria viver a vida. Vivia a vida. Sem medo, porque rodou sem muito, medo, né? Sem medo. Mas isso tudo foi uma boa experiência, sabe, Lucas? Porque você vai aprendendo na jornada que todas as coisas, se você extrair as coisas boas, elas fazem com que você cresça. Sim. Experiências. Né? Então, eu não me perdi nessa jornada. Ao contrário, eu cresci.
Você acha que a base familiar, a tua base ali no início, foi fundamental para não se perder? Totalmente fundamental. Porque o meu pai era um homem sem letras, né? Mas era um homem de uma personalidade muito forte e de valores muito fortes. O meu pai era um homem de uma só palavra. Se ele falasse para você uma coisa, você podia escrever que ele ia cumprir. Nem que fosse com dano para ele. Então, eu vi isso no meu pai. E eu via os conselhos do meu pai para os meus irmãos. Então, todos os meus irmãos, eles se tornaram líderes e todos eles têm uma marca do meu pai. Isso foi importante. A fé em Deus. Eu lembro, quando eu era criança, os amigos do meu pai chegavam e diziam: aí, seu Antônio, como é que tá? A coisa está ruim, né, seu Antônio? O pai dizia: mas Deus é bom. Olha a resposta dele. Mas Deus é bom. Então, eu nunca vi o meu pai... Tentava ver o lado positivo. Confessar uma coisa negativa, confessar. E isso foi importante para mim. Isso é muito importante, né? Muito importante. Tu consegue ver a vida do lado positivo. Claro, o que você fala são sementes. Sim. Que retornam para a tua vida, né? Mas, pastor, durante aquele período que tu ficou, digamos, ateu e ali viajando, tu sentiu algum vazio para te chamar de volta? Como é que foi esse teu retorno, a tua conversão? Na verdade, o vazio, todo mundo quer preencher o vazio, todo mundo busca ser feliz. Constantemente a pessoa está buscando ser feliz e buscando um propósito. E, na verdade, eu buscava. Mas, nesse tempo, eu estudei o Espiritismo, porque eu sempre gostei de ler. Então, eu estudei a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, e eu estudei o Autoespiritismo, o Espiritismo científico, Allan Kardec. Sim. Então, eu estudei, eu conheci. E quando eu voltei, eu parei antes, o meu pai disse: vamos na igreja. Ele convidou 6 meses para mim nessa igreja desse pastor. Qual igreja era? Era Quadrangular. Quadrangular. Estava começando, mas tu imaginem, isso em 77. Final da década de 70. 77. Cheguei no culto, mas eu pensei: ó, pai, eu vou contigo hoje, mas não me fala, igreja, esses pastores são os ladrões, isso, aquilo, os pastores tiram o dinheiro do povo. Bom, tinha essa visão, não, então? Todo mundo tem essa visão. Eles têm essa visão de mim, porque não me conhecem. Todo mundo tem essa visão ao meu respeito. A gente já vai falar sobre porque isso. Porque eles não conhecem a minha história. Tudo bem. É uma oportunidade de tu contar, claro, né? Que é legal claro. isso. Não, mas olha só, eu disse: pai, vamos ficar no banco bem pertinho da porta, porque eu pensei: terminou o Dom Vazari aqui, não volto mais. Não volto mais. Estava lotado. Quando terminou a reunião, não deu tempo de eu pensar, o pastor estava do meu lado. Chegou e bateu no meu ombro com a mão direita e com a mão esquerda, dedo esquerdo, ele bateu assim e disse: moço, você vai ser um pastor. E eu pensei, eu dei uma risadinha meio amarela, pensei assim: nunca mais eu volto aqui. Eu pensei comigo: esse cara tá louco, mas nunca mais eu volto. E ele estava certo. E ele estava certo, porque aquilo, na verdade, Lucas, foi uma palavra profética. Mas tá bom, você nunca mais voltou lá. Mas como é que se deu esse estalo de dedos para tu começar a estudar para ser pastor de fato? Não, aí, meu amigo, aí, isso eu preciso te falar. Diga. Isso aqui é muito importante para quem ouvir isso aqui, porque é o maior poder disponível para o ser humano hoje, é o poder da oração, que a maioria desconhece. Então, quando a mulher do pastor soube que eu estava lá, pelo meu pai, porque meu pai era um homem influente, pela posição que ele tinha, ela reuniu alguns jovens, eram 23 jovens, e diz: nós vamos durante 30 dias, toda manhã, das 7 às 7h30, 8 da manhã, nós vamos fazer uma oração a Deus para aquele jovem, que era eu, Jairo, ele entregar a vida dele para Jesus e começar uma nova vida. Eu quero voltar um pouquinho. Então, lá nos 8 anos, tinha certeza que era isso que o senhor queria. Aí depois, aos 18, inverteu a situação. E por que esse pastor com tanta certeza afirmou isso? Ele percebeu alguma coisa? É o propósito de Deus, Lucas.
Porque Deus, ele tem propósito com todo ser humano. E Deus sempre está buscando chamar a atenção do homem. Mas o homem não é um robô. O homem é livre para escolher. Certo. Entendeu? E aí esses jovens fizeram a oração. Aí eles, durante 30 dias, toda manhã. Só que quando eles começaram a fazer oração, eu fui embora. Peguei minha mochila e digo, eu vou embora. Fui para a Argentina, não sei... Foi viajar? Não, aí eles estavam explodindo bomba na Argentina, havia o terrorismo e tal. 27 dias, eu senti uma tristeza muito grande com a vida que eu vivia. E do ponto de vista humano, minha vida era festa 7 dias por semana. O que eu queria mais? Era festa toda noite. Era um jovem normal, com qualquer um. Uhum. Eu não queria mais aquilo para mim. Aquilo estava vazio. Eu voltei. Voltou para casa daí. Voltei para casa. E numa sexta-feira à noite, eu fui para o culto sem ninguém me convidar. Tinha um culto. Sentei no último banco. E os jovens nos primeiros. Daquele pastor. Daquele pastor. Quando eles me viram, eles começaram a falar assim, glória a Deus, aleluia. E eu, o que está acontecendo? Eu nunca tinha ouvido essas palavras. Para mim era estranho a palavra aleluia. A palavra aleluia é a mesma coisa que você dizer louvado seja Deus. Então eu o que está errado? Eles me olhavam e tal. E o pastor ministrou. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tudo para mim. Quando ele terminou, eu me coloquei em pé, todo mundo se colocou em pé e eu fechei meus olhos e talvez eu fiz a oração mais poderosa da minha vida, em pensamento, porque eu não sabia falar com Deus. Eu pensei assim, eu não esqueço, eu pensei assim, eu disse, Deus, me perdoe, porque eu não sei falar contigo. Eu nunca falei contigo. Eu queria tanto seguir esse caminho, mas eu não tenho força. Eu não consigo. Agora, se o Senhor perdoar os meus pecados e o Senhor me ajudar, eu vou viver uma nova vida. A partir de hoje. Quando eu fiz essa oração, Lucas, Rafael, sabe algo que sai de você como uma água que te limpa? Ali eu senti que eu fui perdoado. Foi um caminho direto. Foi um caminho direto, eu fui perdoado. Quase um batismo ali. Eu fui perdoado, cara. Quando vi, eu estava chorando. E o pastor fez um apelo, fui lá para frente, e aí quem disse que eles conseguiram terminar aquela reunião? Porque aqueles jovens estavam tão felizes de ver o resultado da oração. Então, quando tu fez a pergunta, como foi que eu mudei? Eu mudei porque alguém fez uma oração por mim, para mim mudar. Uhum. Senão não haveria o pastor Jairo aqui. Então esse foi o momento ali que a virada de chave na sua vida. Foi a virada de chave na minha vida. E aí você já começou a estudar para ser pastor? Ali eu fui seguir o caminho de crescer, porque é como você nascer. Sim. Você nasce de novo, né? Você nasce de novo, você nasce para uma nova vida. Uhum. Aí eu fui aprender. Passou a frequentar. Aí eu fui aprender. E na minha época não existia Bíblia, para tu ver, Lucas. Na época não existia Bíblia. Eu fiquei 1 ano sem conseguir comprar uma Bíblia, cara. Não existia. Era difícil acesso, né? Era difícil o acesso, não havia internet, não havia nada. Então eu fui descobrindo na oração todos os dias. Eu aprendi a falar com Deus, a comunhão. Eu aprendi Você tinha quantos anos nessa... Foi em 77? Tu tinha que idade? 75. 76, por aí. Tu tinha o quê? Eu nasci em 54. Só fazer a conta, Lucas. 54. A idade do meu pai, 54. Ele é do 54. Isso aí. Então, você olha só. Mudou a minha vida. Só que eu já nasci influenciando pessoas. Porque eu não me tornei um cristão anônimo. Uhum. As pessoas já vem para cá. Eu digo, me desculpe, amigo, mas não vou mais. Uhum. Por quê? Porque isso não me fez bem. A vida toda eu não quero mais para a minha vida. Porque eu mudei de vida. Então, aí eu mudei a rota, eu mudei o estilo de vida, eu mudei a minha fala. Aí você já ficou mais por casa e não viajou mais? Não, aí eu não viajei mais. Aí eu comecei a construir o meu futuro diferente. Mas isso foi tudo inconsciente, né? Sim, perfeito. A gente já vai falar também da tua trajetória ali, como você se tornou pastor e também da Era Church. Mas antes, vamos fazer um bloquinho aqui rapidamente? Vamos sim. Cafezinho, ok? Gostou do café da Helena? Perfeito, muito bom. Esse eu gostei. É necessário pôr açúcar ou não, pastor? Não, né?
Não precisa pôr açúcar. Realmente, Café Tô de falando verdade aqui. é uma fruta e não precisa pôr açúcar. O pessoal Muito bom. insiste em pôr açúcar no café, não precisa pôr açúcar. Não no precisa. Café bom não precisa, né? Café muito bom não bom. precisa pôr açúcar. Sente o sabor, né? Sente o sabor. É, um cafezinho Verdade. vai bem, né? Com chocolate, melhor ainda. Esse aqui vai de presente pro pastor. Não sei se gosta de erva mate. Chimarrão. Gosto. Gosta? Então esse é o chocolate aqui especial da Gaffer, né? Com erva mate. Sabor erva mate. É bem esses conceitos Muito bom. diferentes. Vamos conhecer. É, não Não sei é se conhece só- a Gaffer. Eu ouvi falar. Então tem que conhecer, tem 2 espaços, né? No calçadão e também lá no contorno, a fábrica da Gaffer, tomar um cafezinho ali, né? Levar a Ó, esposa pastor, ali. você pode é. ter uma experiência de ver como que é feito Isso, o café lá, tá? chocolate. Lá na Gaffer. Aqui em Concórdia, hoje a Gaffer foi bem ousada nesse sentido. E você pode ir no Lounge Gaffer, ver como eles fazem o café e chocolate. ter a Legal. experiência de Chocolate. provar todo. Muito bom. Isso. Obrigado. E lembrando que ele não é saborizado. É, ele é do feito- extrato Isso. da erva, um exemplo, ou do maracujá, entre outros. Exatamente. Muito bom. Gaffer Chocolateria, então, é o nosso parceiro. Inclusive tem por aqui, Ah, né, é. um chocolatinho da De Gaffer amêndoas, com né? amêndoas. Sensacional. Mecânica Julian no bairro Santa Cruz. Vamos fazer propaganda de outra igreja aqui, ó, né? Serviço da Mecânica Julian. Recado Vai. Mecânica Julian, Igreja Evangélica Casa de Oração, que convida você e a sua família a participar dos cultos todas as quintas e domingos, às 19h30, na Rua Dinamarca, número 91, bairro Nações, e no Distrito de Planalto, de sexta e domingo, às 19h30. Pastor Claudemir Duarte e Pastor Luciano Pereira. Vocês Recado conhecem. da Mecânica Julian. Eu devo conhecer. Tojô Cozinha Oriental. Eu só digo uma coisa, cara. Vai experimentar. Lança lá. Vai lá no Tojô. Lança o desafio. E eu lanço o desafio pra você. É 5 pecinhas por nossa conta. Vai lá, ó. Eu vi no microfone aberto que vocês vão me dar 5 pecinhas. É porque pra o mim, que eu pessoal, vou às comer. vezes, né, o pastor, Tem tem um preconceito, preconceito, né? né? Ali, ver aquele peixe cru, eu não vou comer isso não, né? Eu tenho medo de O senhor experimentar. gosta? Eu gosto. Sushi. Na verdade, minha filha, todo mundo gosta. É, o sushi Coisa é boa. bom, né? Então, você, pra você perder aquele medo ali, não vou gastar meu dinheiro com isso, a gente banca a tua degustação. É, vai lá. Bancamos, 5 pecinhas ali, vai. É uma boa experiência. É uma né? boa experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tojô Cozinha Oriental, no No complexo Via Via Passarela. Passarela, Rua Independência, no centro de Concórdia. Outra facilidade, pode deixar o carro no estacionamento, E não paga tá estacionamento. seguro, não paga estacionamento. não quero sair de casa hoje. iFood, liga pra lá ou no Amo Oferta. É só facilidade pra tu. Exatamente. E tem uma outra questão também, pode ir lá no buffet, se servir e levar para casa. Exatamente. Eu fiz isso na última quarta-feira. Ontem, no caso. Não, na quarta-feira a gente almoçou e eu jantei sushi do Tojô. Tá bom, eu vi que Coisa clientaço, boa, né? né? Coisa boa. Outra experiência que você pode ter por nossa conta é no Clube de Tiro Klaus. Conta aí, Lucas. Exatamente. Nunca teve contato com armas ali, ar comprimido, também armas de fogo, quer conhecer desse mundo. A primeira aula ali, a gente banca, né? Fala, ter eu essa escutei no experiência. microfone aberto, quero aprender mais sobre o esporte, né? Que é um esporte que é muito praticado aqui em Concórdia. Inclusive, uma bicampeã nacional veio aqui, a Sara Laís. A gente tem vários que se destacam, o Rudimar Vitor, né? É um desenvolvimento profissional e pessoal. Exatamente. Pra essa prática desse Pra quem não esporte. sabe, a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil foi no tiro esportivo. Então é um esporte tradicionalíssimo aqui. E na mão do Sérgio Klaus você vai ficar muito bem, com toda É um certeza. grande instrutor. É um grande mestre. instrutor. É um professor, né? É um professor. Exatamente. Mais de 35 anos de experiência. O Isso senhor Tirador. faz parte da Eu equipe faço lá, né? parte do clube, Do clube. aprendi Sócio. muito. O seu Sérgio é fantástico. E com o tiro, né, você trabalha outras questões, disciplina, questão de conhecer o teu corpo Postura. também, né? Postura. Então é Inclusive, muito nós legal. estávamos falando fora do ar, né? O senhor também usa isso como terapia, né? Terapia. É um esporte, Agora né, eu gente? quero levar minha esposa para aprender também. Ela se dispôs a ir porque eu acho que é importante você aprender Conhecer, algo, né? para conhecer e saber que é uma coisa fácil, positiva, te dá controle emocional, controle mental, e é muito bom, é um esporte. Exatamente. É um Pra esporte. Não mente tem é nada de sensacional. agressão, não tem Nada. Exato. Concentração. Eu vou dar um exemplo que a gente não citou no ar aqui ainda. O Lucas foi fazer imagens e era Genesi? Como que é o nome da... Delci. A Delci. Que estava É treinando. verdade, eu lembro. O Lucas fez o seguinte, ó. Ela estava treinando. Assim, ó. Pra frente. Segurou a imagem aqui, filmando. Ela não percebeu. Ela Eu tava filmei do tão lado dela ali, focada. ela tava com foco, uma concentração tão ali centrada. Eu falei, olha só o videozinho, ela...
Mas Se tu me assustou. filmou aqui? Eu não vi. Ela tava tão focada. Isso é muito importante, É legal, né? é legal. O foco, né? Quem mais? Quem mais? Da clínica odontológica, né? Vai sair material, então, Vai Rafael. sair material e assim, ó. Eu pra indicar um dentista é difícil. eu tenho medo. E ela é boa, viu, Lucas? Realmente. A doutora Thaís é Se tu sensacional. precisa fazer um procedimento, um botoxinho, um negocinho ali. Tirar isso aqui. É, Eu acho que eu vou ser o próximo, ele precisa Tem fazer que uma se tu tá limpeza. com uma cárie no dente lá. Tem um pessoal aí que ficou legal, até com aquele sorrisão brancão, né? Ela faz clareamento, faz ela tudo, chama né? de. Ela me mostrou, ela chama Não, de claramente faceta. também, uma faceta, que tem aquele sorrisão que chega antes de você e tudo Ah, mais. o sorriso é o cartão de visita, né? É. Então tem que estar... Eu fui na semana passada lá. O Poli foi essa semana também. E tu foi ontem, né? Sexta. Foi sexta. Exatamente. Tem as meninas lá, elas são bem legais. né? Nossa, Ela tem até um sensacional. aquário lá com casquinho lá grudado. né? Ele adorou o aquário. Viu? E na semana passada a gente fez um material que já tá no nosso Instagram, tá no Instagram também da doutora, que é da Kombi, né? É. Em Ô, homenagem ao Dia pastor, dos tu Pais. já teve Kombi, irmão? Não, Já andou de Kombi? não. Nunca andou de Kombi. Ele viu a nossa ali atrás. Eu né? tive sempre caminhonete, mas tive o trailer, né? Ah, teve trailer. Ah, mas trailer, mas então tu viajou de trailer já. Eu viajei, eu morei dentro de um trailer 9 anos. Já vamos falar mais da Kombi. Só finalizando da doutora Thaís, e isso é muito importante. A clínica da doutora Thaís conta com um tratamento odontológico privilegiado, gratuito, voluntário para crianças e adultos portadores de necessidades especiais. Você precisa, conhece alguém que precisa, quer indicar informações através do 3442-1680, um trabalho voluntário. Lucas, antes de a gente voltar aqui para nossa conversa, eu vou deixar o WhatsApp da rádio aberto para quem quiser mandar pergunta, o Facebook e o YouTube também, 3030 9370. Mandar aqui o pessoal que está comentando já, a Neuza, o Itacir, boa noite, Zoraide, boa noite, de Sergipe para Concórdia, acompanhando aqui, ó, Laurilei, tá mandando aqui, parabéns, Lucas, hoje está comportado. Foi para ti ou para mim? Eu não sei. Eu acho que deve ser para ti. Eu acho que é pra ti. Geni, boa noite. Aqui o Noeli, Deixa eu boa ver a noite pessoa aqui, já também. vou te dizer se é pra Tu mim. sabe quem é? Seguidor fiel aqui da Rádio Rural. Ó. Não Gessi, boa noite, amigo. Parabéns, Lucas. Hoje o pastor Jairo está de parabéns também. E todo mundo aqui no YouTube também. A Ana Claus, o Guilherme, grande pastor Jairo. A Enor, nosso pastor Jairo Gavinha é uma bênção, olha só. Outros comentários aqui. Grande homem de Deus, Lindani. Gente, muita gente aqui. A Patrícia Signor, boa noite. Esse é meu pastor. Parece que tu tem o pessoal que te acompanha bem, né? Ali na Eira Church. E, pastor, começou na quadrangular, ficou um tempo, né? 27 anos. 27 anos. Como é que veio para Concórdia? E também eu quero que tu fale como é que se deu esse trabalho para começar a Eira Church, que a gente vai falar o que é a Eira, né? Na verdade, Lucas, a minha saída da quadrangular, eu saí por uma decisão, uma escolha própria. Eu fui ao presidente da quadrangular, levei a minha carta, tenho protocolado, são documentos que eu tenho até hoje, e pedi meu afastamento do ministério, porque eu queria seguir o caminho que eu escolhi, que eu estudei, que eu acho que eu poderia cumprir o propósito. Por quê? Porque eu fui pastor 27 anos e morei 9 anos dentro do trailer, e eu vi que os pastores, eles estavam pregando o evangelho, mas sem estratégia. E uma coisa é importante, você ter uma visão, mas você tem que ter a estratégia para aplicar a visão. Porque visão sem estratégia... É a questão fica nula. da oratória, né? De como passar isso para as pessoas. Não, Isso- mas não é só a oratória, Lucas. A oratória todo mundo fala. Ok. Eu sempre falo assim, que até papagaio fala. Eu acho que o que mais deve se falar com as pessoas, no caso um pastor, é a vida dele. É a família dele. Você Porque diz um através do por- exemplo isso? Claro, porque uma árvore você conhece pelos frutos. Mas o que eu falo, quando eu falo de estratégia, eu estou falando da visão celular, do modelo que nós aplicamos. Não somente ter uma reunião no templo, mas ter as pequenas reuniões nas casas. Células. Que aí é onde há a quebra de paradigma, que eu entendi, que eu tive a coragem, porque se eu quisesse ficar na quadrangular, eu estaria numa zona de conforto. 27 anos, eu era um líder com um nome dentro da quadrangular, eu nunca tive qualquer problema, eu só tinha
menções todo ano honrosas do meu trabalho, porque eu, como pastor da Quadrangular, eu sempre cuidei de pastores. Eu não fui um pastor somente de uma igreja, mas eu cuidava de regiões e coordenava. Quando eu vim de Blumenau, eu coordenava 74 pastores, o Vale do Itajaí, 74 igrejas. E eu vim para cá. Para o pessoal fazer uma alusão aqui, é tipo como se fosse o bispo da Igreja Católica ali, que Perfeito. é a diocese, né? É no isso caso. aí. Entendi. Isso aí. Aham. Então, eu vim para cá e peguei a Quadrangular, na verdade, com 20 pessoas, que eram membros. E tinha as novenas, que a novena vinha gente com ida de igreja, gente sem igreja, livres pensadores, vinha espírita, vinha gente do sítio, da colônia, de outras cidades, que eram frequentadores. Eu peguei com 20 pessoas. Mais uma vez eu me convenci, porque eu já fazia 5 anos que eu estudava uma estratégia. Então, eu sei que para vocês é um pouco difícil, vocês são jovens e tal. Então, eu estudei todas as estratégias aplicadas no mundo através da história do cristianismo. Eu 2000 estudei anos ali. os avivamentos, eu estudei a estratégia em campo aberto de homens pastores como Reinhard Bonk, T.L. Osborne, Amos McPherson, que foi a fundador da Quadrangular, Jimmy Swaggart, Benny Hinn, que reuniu 1 milhão de pessoas em um culto só. Sabe o que é reunir 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas? Campo aberto. Mas eu estudei o G5, o G7, o MDA, que é um cuidar de um, estudei o G12. E a igreja tradicional, o que é que nós temos por aqui? Cada pastor tem a sua igrejinha e tal, tudo certo. E eu cheguei à conclusão, depois de todos esses anos e estudando, que o modelo realmente que funciona é o modelo de Jesus, o número 1. Porque Jesus, Lucas, ele quebrou um molde quando ele começou, porque até 30 anos ninguém conhecia Jesus. Sim. Ele foi batizado com 30 anos, e bom, agora eu vou começar, eu vou me apresentar para o mundo. É engraçado que a vida missionária ele durou 3 anos somente, né? Só 3 anos. Então, ele foi para a sinagoga, que eram os dele, então eu vou começar pelos meus, quiseram matar ele. Isso. Aí ele pensou, não, eu vou fazer diferente, eu vou para as casas, eu vou para a praia, eu vou onde tiver pessoa. E a igreja em célula é isso aí, é onde tiver pessoa. É no templo no domingo, mas hoje nas casas nós temos quase 500 células. Então a Não sei o igreja, número a EIRA, exato. ela é baseada nas células É principalmente. baseada no modelo de Jesus. Agora, para o pessoal entender que está em casa também, a igreja evangélica é diferente da igreja católica, que a católica tem uma unidade no mundo todo, né? Mas as evangélicas, elas têm denominações. Tem a Assembleia de Deus, tem a Universal, tem a Batista, tem a Quadrangular e agora tem a EIRA Church. Por que essas segmentações, pastor? O que difere cada igreja evangélica de uma, assim? Não, essa segmentação de ter várias igrejas, isso é constitucional. É só questão de CNPJ. Ah, sim. Mas a igreja cristã, ela não muda na essência porque o evangelho é único. Sim. Então, não muda o evangelho. E todos usam a Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Então é como se fosse, cada uma tem uma estratégia diferente de passar essa palavra. É isso. É isso Basicamente isso. Seria mais ou menos isto. Aham. Mas eu diria que se todos os pastores tivessem uma mente mais aberta, Ok. a gente ia cumprir o propósito de salvar a nação, abençoar as famílias. Mas às vezes o pastor quer defender a placa da igreja mais do que abençoar as pessoas. Esse era um problema que você identificou. Esse é o problema que eu identifico. Tanto que a EIRA Church ficou 15 anos sem placa. Porque eu acho que a placa não é importante. Não é importante eu dizer, eu sou EIRA. Isso aí não existe. Eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou católico. Isso é só um rótulo. Todos são cristãos. O que é importante é você ter uma vida com Deus. O teu dia a dia. Porque você olha para a pessoa, você não vê a pessoa na aparência. O que vale é o coração. E como é que foi o início para ti, pastor? Porque começar uma igreja do zero, assim, né? A EIRA, ninguém conhecia quando tu criou. Como é que foi para você? Na verdade, eu não criei. Foi uma inspiração, a gente não cria nada. O Espírito Santo inspira. Exatamente. Mas, e hoje ela é bem frequentada, né? É um grande templo. Hoje nós a gente vê uma estamos em movimentação. 17 cidades
E temos um projeto para alcançar 100 novas cidades, com 100 novos pastores. Está perguntando o início? O início. Como é que foi para trazer as pessoas? Não, né? foi que quando eu estudei, que eu entendi, que eu tive convicção, que eu tinha visão e eu tinha a estratégia. Eu, como líder, ou eu me anulava como líder e continuava na zona de conforto, ali vivendo ali da igreja e sem cumprir o propósito, ou eu ia aceitar um desafio e arriscar. Arriscar não, eu tinha certeza. Foi quando depois eu fui perseguido na quadrangular, eu fui processado. Eu com 57 anos, Lucas, eu nunca havia entrado em um fórum para assistir uma audiência. Com 57 anos, eu havia entrado 2 vezes numa delegacia para me apresentar para o delegado e dizer: doutor, eu sou o pastor Jairo, estou chegando na cidade, só vim aqui para o senhor me conhecer e vim aqui, isso, tal. Eu fui processado. Por que foi processado? Porque eu saí da quadrangular e eles acharam que eu não podia sair. Isso foi que ano? Foi em 2006. Isso aqui em Concórdia. Aqui em Concórdia, 2007. Mas eu fui para o ginásio. Do ginásio, num ano e 8 meses, eu levantei o auditório. E foi um ato de fé. E hoje, se tu perguntar para mim como eu construí o auditório da Era Church, eu não vou saber explicar para você. Não tem como. Porque eu não tinha dinheiro. E, na verdade, eu tinha uma promessa. Porque eu fui para o Rio de Janeiro antes e participei de uma convenção de homens de negócio do Evangelho Pleno. Vieram do Brasil todo e veio ministrar um pastor que morreu há uns 3 anos, chamado Morris Cerullo. Esse pastor, ele ministrou no mundo todo. E ele fez um apelo. Ele disse: olha, nós estamos numa cruzada na África e eu quero alcançar 8 milhões de africanos. E eu quero que vocês que quiserem me ajudem como oferta, porque eu vou levar Bíblia, livro, lá eles são pobres. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um talão de cheque. E eu disse: eu vou dar uma oferta por Concórdia. Eu vou dar R$3.000, mas olha só, em 2005, preenchi 3 cheques de 1.000 e levei no altar. Uma coisa do meu coração. E quando eu levei no altar, esse Morris Cerullo é um judeu americano. Ele disse: pelo teu coração, vai acontecer com você em 2 anos o que não aconteceria em 10. Em 1 ano e 8 meses eu entrei no auditório. Olha só. Então, outra frase profética ali, direcionada a ti. É uma profecia. Se cumpriu na minha vida. Por quê? Porque o nosso auditório, ele é um auditório mesmo. Ele tem parede dupla, prova de som. Ele é um auditório. E quem vê assim na cidade, dá pra ver de longe, né, a Era Church, com as luzes e tal. A gente nunca foi lá, eu e o Rafael, a gente tava até... também, vocês né? não sabem que vocês estão perdendo. Então estamos convidados para assistir um culto lá? Com certeza, eu quero ver vocês lá. Tá bom, assim, o Lucas tinha pergunta? Não, só se quiser fazer um convite à sociedade. Eu acho interessante a maneira como é colocado isso a público, porque entra-se na cidade e você vê a igreja. Você cruza o centro, você vê ela. Esses dias nós estávamos caminhando e daí... lá no calçadão. E vamos planejando, vamos passando lá na igreja. E você sabe, é Rafa, né? Sim. Você tocou um assunto. Sabe que eu coloquei ali na praça o monumento à Bíblia, né? Não vi. Não, você tem que ver, você precisa ver o monumento à Bíblia. Vamos ali na praça, bem em frente ao museu. É um monumento, é único no Brasil e no mundo. Se você pesquisa na internet, vê se tu encontra um monumento como esse. Na verdade, nós investimos muito alto. Eu fui em muitas cidades para descobrir as pessoas que fundiam bronze e tal e tal. E eu coloquei esse monumento sem nome de igreja, sem nome de homem. É um monumento para a cidade. É um monumento para os cristãos, seja ele de qualquer igreja.
Lá está a Bíblia. Eu estou explicando que a Bíblia tal, é uma coisa única. Vocês devem conhecer. É na frente da Casa Cultural. O museu ali, é. Isso aí. O museu. Aham. Você atravessa, você já vê. Vamos lá ver. Mas, pastor, o que significa Eira Church? Por Então, quê? mas pessoal, tá. só do Pô, monumento à termine, Bíblia. termine. O cara ia tirar a vida num domingo. Ele está desesperado. Ele vai para a praça, ele vai tirar a vida. Ele chega diante do monumento à Bíblia. E ele lê: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele diz: eu vou para uma igreja. Ele se virou e olhou para o monte, Eira Church. Ele foi para a igreja. E ele está lá na Eira Church. Isso até aconteceu? Hoje. Isso aconteceu. Olha Aconteceu só. com 3 pessoas. Que legal, que legal. Agora, o que significa Eira? É, Eira é o seguinte. Eu queria um nome, e eu orava a Deus, eu fazia oração a Deus, e eu dizia: eu quero um nome que marque as pessoas. Com 4 letras. Por quê? Estratégia de marketing. Aí você, Certo. Gol, Lã, Tan, Azul. Você não esquece. uhum. Então, eu acho que uma igreja não pode ser igreja evangélica. tal, Adventista, tal. sério? Eita, tu entendeu? Eu queria uma coisa só. E eu orei a Deus. E um dia eu falei para o meu filho, eu disse: Guilherme, ele era pastor em Florianópolis, agora eu chamei ele para cá para gerenciar as igrejas. Eu disse: Guilherme, pesquise o nome Eira. Porque Eira na Bíblia é o lugar onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. É o mesmo lugar onde Davi, o rei Davi, ofereceu uma oferta para acabar com a maldição de Israel, a Eira de Araúna. E é o mesmo lugar onde se construiu o primeiro templo, o Templo de Salomão. Lá em Jerusalém, é na Eira. Ah, Na Eira. então é referência. É E o referência. church, por que em inglês? Hã? Por que o church? Church é a igreja. Sim, mas... Porque para dar um toque de Eira Church. Entendi. Poderia ser Casava igreja bem. Eira. Igreja Eira. Uhum. Tu entendeu? Entendi. Então, mas o que significa Eira? Significa o lugar onde se recolhe os frutos. O lugar onde a maldição é quebrada. E casou é bem, né? cancelada. Perfeito. Ficou legal. Perfeito. Agora, pastor, a gente falando um pouco mais da fé cristã, que ela é muito diversa, né? Como a gente falou, tem várias denominações evangélicas, tem a igreja católica. Eu sou católico ali na paróquia Nossa Senhora do Rosário, sou catequista lá, faço da pastoral da comunicação. E eu lembro que eu fui para a igreja católica através da igreja evangélica. Eu ia, às vezes, nos cultos da igreja batista, participava das células. E por que algumas igrejas evangélicas, elas meio que falam algumas coisas da igreja católica, por exemplo, a idolatria, e foi através disso que eu estudei na igreja católica, e o senhor também foi em seminário, sabe que não é muito bem assim, e os pastores às vezes falam muito mal da igreja católica ou de outras religiões também, mas agora a gente focar mais na católica, né, que a gente todos somos cristãos. Por que há essa estratégia, assim? Uma coisa que me incomodava, porque eu era de família católica, Sim, e aí eu... sim. Mas, ô Lucas, eu aprendi uma coisa. Uhum. Pregar o evangelho. Sim. E não falar mal de igreja nenhuma. Se algum pastor ataca uma igreja, ataca outra, eu não tenho muito conhecimento, porque eu tenho um foco muito claro, eu tenho uma clareza muito grande do propósito da minha vida, do propósito da Eira Church. E o meu modelo é a pessoa de Jesus. Uhum. Jesus disse o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Claro, eu estudei a história do cristianismo. Isso. Eu estudei a biografia de muitos grandes homens, Mártires, né? de toda a história. Inclusive, você, não sei se tu lê a Bíblia, leu? Sim. Tu sabe que em Apocalipse, no início do Apocalipse, tem a carta às 7 igrejas da Ásia. Aí tem igreja de Sardes, Mirna, e vai avançando, né? São 7 igrejas. Essas 7 cartas do livro do Apocalipse representam os 7 tempos do cristianismo na Terra, da igreja cristã na Terra. Então, eu estudei tudo isto. Eu estudei a Reforma, Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, que foi um monge
o Calvino no tempo de Martinho Lutero. Sim. E depois veio os avivamentos, Anglicanos, os grandes homens, os caras que transformaram. O que eu vejo é que Deus, através dos séculos, ele está trabalhando para cumprir um propósito e salvar as pessoas. O mundo hoje está diferente. Quando no início aqui eu falei da minha infância, né? Não tinha televisão. Em 1970 eu assisti a primeira televisão em preto e branco. Eu vi Pelé jogar. Ah, foi a Copa do Mundo, né? Muitas pessoas viram a primeira vez eu vi o Copa de Pelé 70. jogar. Eu vi Edu, Rivelino, Tostão, Gerson, Bellini, esses grandes craques, né? E eu acompanhei, pude acompanhar pela televisão preto e branco. Então, o mundo mudou, e depois da pandemia é que o mundo realmente mudou. Então, hoje o que nós vemos é o mundo está convergindo para um cumprimento bíblico. Seria a segunda vinda. Aí entra a escatologia, eu estudei escatologia, segunda vinda de Cristo. Mas o que o mundo está convergindo? Para haver um líder mundial, um governo único mundial, uma moeda única mundial e um sistema único no mundo. Isso está na Bíblia. Globalismo que está acontecendo. É, o globalismo. Ô Lucas, tu imagine a Bíblia, cara. Há 2000 anos, em Apocalipse, João escreveu o que Jesus disse para ele. Que ia chegar um tempo que ninguém ia poder comprar ou vender se não tivesse a marca da besta. E eu pensava comigo, como que há 2000 anos tem uma palavra na Bíblia que vai chegar um tempo que ninguém vai comprar e vender se não tiver a marca na testa ou na mão. Não faz 20, 30 dias que na Suíça 30.000 pessoas voluntariamente foram para colocar o chip na mão. Foram voluntariamente. E hoje eles compram, tem um vídeo, tu vê no Instagram, a pessoa chega no mercado, coloca a mão, tem todos os dados pessoais, ali ela paga com a mão e tal. Está comprando. Então, o que nós estamos vivendo? Um tempo do fim, onde se trabalha para destruir os valores da família, tirar a identidade do homem. Esse é outro ponto que eu queria chegar. O cristianismo, hoje, eu já escrevi alguns artigos sobre isso também na Rádio Rural, ele vem crescendo a perseguição contra os cristãos no mundo, né? A gente vê ali na África e no Oriente Médio, é mais rigoroso. Nicarágua, tu viu? Nicarágua, padres sendo presos, né? Freiras ali sendo deportadas também. Sim. A gente vê esse movimento. Até países mais fechados, a China, a Coreia do Norte, a Bíblia não pode entrar, né? São países onde é bem fechado, mas aqui no Brasil existe um preconceito, mas não é tão rigoroso a ponto de matar e prender. A gente tem uma liberdade hoje religiosa. Eles estão trabalhando para isso. Exatamente. Mas a gente vê, eu acompanho, não tanto os católicos, mas os evangélicos, eles são muito vítimas de preconceito. Ah, ali o crente, não sei o que, você falou isso no início do programa. Os pastores são taxados de corruptos e de outras coisas. Então a gente vê, eu fiz faculdade federal pública, né? E, tadinhos, os meus colegas evangélicos, né, sofriam. Por que esse preconceito, pastor? E isso tende a aumentar na sua visão? Vai aumentar. Mas uma coisa aqui, Lucas, eu vou deixar claro para você, com conhecimento de causa, de 45 anos como pastor, de vivência com Deus, de ser perseguido em muitos lugares. Ninguém vai vencer a igreja. Não é possível vencer. Sabe por quê? Isso é Mateus. Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o porquê? Porque o cristão, ele está na contramão do mundo. O verdadeiro cristão, os valores dele é diferente. Ele está na contramão. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Se o mundo vos odeia, em Mateus 5, Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então existe uma diferença, Lucas, entre o verdadeiro cristão, em que serve a Deus, e quem não serve a Deus.
É a luz e as trevas. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, aí brilha diante dos homens as vossas boas obras. Porque o verdadeiro cristão é aquele que não fala mal dos outros, que não fala mal do fulano, que ama e que abençoa e ama até os inimigos. Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não há mérito nenhum em amar quem te ama, né? O mérito está em amar quem... Não, claro. Então, eu não amo porque alguém me ama. É uma escolha que eu faço a mais pessoas. Jesus fez isso. Então é interessante, nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Bem difícil, mas né? Ninguém vai vencer a igreja. Eu lembro de até uma entrevista, acho que foi do padre Fulton Sheen, né? Uma jornalista perguntou para ele, mas por que a igreja não é mais aberta? Por que não aceita tal coisa, outra coisa? Ele, mas se vamos nos parecer tanto com o mundo, para que serve a igreja, Não, ela então? deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. Exatamente. O Lucas, época da União Soviética, que eu estudei o tempo e vivi nesse tempo. Sim, União Soviética, onde se implantava realmente o comunismo, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, os Países Baixos, Ucrânia, faziam parte do bloco comunista. Cortina de ferro. Cortina de ferro. Eles perseguiram muito a igreja, perseguiram padres, freiras, pastores. Eles eram levados para a Sibéria para morrer, trabalhando 13 horas por dia, comendo um pratinho de sopa com pão e água. Os gulags. Até morrer. Amigo, o sistema socialista ruiu, União Soviética se desfez, a Rússia passou fome uma época. Sim, Passou fome. A grande fome, sim. Uma grande fome. E o evangelho está sendo pregado lá dentro. Então ninguém vence o evangelho. É bem legal, né? Bem legal. Inclusive o Papa João Paulo II, ele teve um papel muito importante para tirar o comunismo, principalmente da Polônia, né? Isso aí é bem legal. Hoje a Polônia está radical. Hoje a Polônia, ela levanta uma bandeira comunista na Polônia para ver o que acontece, né? Então o pessoal é bem... Quem viveu essa repressão, né, o pastor, sabe como é ruim não poder processar a sua fé. Eu tenho um livro, pena que eu na verdade, o pessoal não estava lá, mas eu quero dar para vocês para ti o conhecimento. Torturado por amor a Cristo, nessa época, conhecimento, é um testemunho verídico de um cara que ele viveu 14 anos preso na Sibéria, em vários lugares, e ele sobreviveu. Muito interessante. E eu tenho um livro raro chamado O Arquipélago de Goulart. Consegui esse livro, único, caríssimo, comprei, paguei, porque é um documento muito interessante. História de cristão que foi perseguido. História do pessoal que escrevia cartas. Porque quem era levado para o Arquipélago de Goulart, ele não saía de lá vivo. Todos morriam. Mas um cara conseguiu sair. E ele saiu e trouxe as cartas das pessoas que contaram todo o sofrimento. Ele demorou 20 anos para poder lançar o livro na Europa, porque se ele lançasse lá, ele morria. Uma história bem dramática. Bem legal. Só uma questão, Lucas. O Lucas comentou sobre crente, né? Sobre esse preconceito. O que é uma pessoa crente? O que é ser crente? Lucas, o termo crente é o que o pessoal usa. Exato. Todo mundo usa. Eu não uso o termo crente. Eu uso o termo cristão. Okay. Ser cristão. A palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. A primeira vez que foi citada foi quando Paulo e Silas viveram na cidade de Antioquia, depois de 2 anos, está escrito em Atos dos Apóstolos, que eles foram pela primeira vez chamados de cristão. Agora o pessoal, não, eu sou crente. Mas Tiago disse assim que crente, até o diabo crê. O diabo crê que existe Deus, mas ele estremece e ele não obedece. Então, ser cristão, na verdade, o termo correto deveria ser um discípulo. Discípulo é um aluno. É aquele que procura seguir os princípios. Porque aqui existe uma coisa muito interessante no Evangelho, Lucas. Que Jesus, a pessoa de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, ele nos leva à eternidade com Deus. Vida quando eterna. Você aceita Ele no teu coração, Ele te dá a vida eterna. Ele perdoa os teus pecados
E você é salvo, você tem a vida eterna pela pessoa, pela obra da cruz. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso quer dizer que não há outro meio. Não, minha religião. Religião, eu sempre falo, com respeito a todas as religiões, mas eu coloco assim que é como uma canoa furada. A pessoa que se apegar só na religião, ela pode não chegar à eternidade. Agora você tem que ter Cristo. Na igreja você se alimenta da palavra, mas é a pessoa de Cristo que te salva. Agora, os ensinos de Cristo, isso, Lucas, é importante. Os princípios que Jesus ensinou te preparam para viver aqui. A pessoa de Jesus te leva à eternidade, te dá a vida eterna. A obra dele na cruz te dá a vida eterna, porque o túmulo está vazio. Eu fui 4 vezes em Israel. Experiência grandiosa. Total. Então, a pessoa de Jesus te leva à eternidade. Os princípios te preparam para a vida aqui. Porque Jesus ensinou coisas de uma forma tão poderosa e tão simples que ninguém ensinou. Jesus falou coisas que seria impossível um Platão falar, um Sócrates falar, dos melhores filósofos, o Olavo de Carvalho falar, tu entendeu? E coisas atemporais, né, pastor? Porque a gente lê hoje parece que está falando com a gente, tratando situações atuais. Não, porque esse é o segredo da Bíblia. Tu sabe que a Bíblia é o único livro que não precisa alguém atualizar. Ele se auto-atualiza. Exatamente. É incrível, né? Bom, o nosso horário já está passando. Quando a conversa é boa, parece que... 20 horas, 4 minutos. Exatamente. Desculpa aí, gente. Não, eu acho que o nosso ouvinte está presenteado com tanta conteúdo, né? Tanto conteúdo. O pastor podia falar de outras coisas, né? Que você é pintor também, e várias outras coisas, mas o tempo... Eu fiquei curioso para saber da viagem do trailer. Tinha um trailer. Ele foi o pastor itinerante, né? Olha Fui só. itinerante. Que legal, passava 3 dias. O trailer foi uma aventura, mano. Sabe o que é você ter a mente livre, o coração livre? Esse sou eu. Quantas cidades passou, você sabe? 350 cidades. 350 cidades em 9 anos. Em 9 anos. O último ano, meu filho pegou minha agenda e disse, pai, eu vou ver quantas reuniões você dirigiu no ano. 342 reuniões. Eu sou um homem que trabalhei muito, Rafael. Trabalhei muito. As pessoas não imaginam a minha história, o quanto eu trabalhei, cara. Eu fiquei 27 anos sem tirar uma semana de férias. Dedicado 100%. Hoje as pessoas que não me conhecem falam um monte de coisa, mas... estão perdoados. Estão perdoados. É outro mandamento, né? Não julgar, né? Então a gente tem que... Ô, pastor, agora eu vou te deixar um espaço ali, depois que o Lucas fizer o último bloquinho, para mandar uma mensagem final. Principalmente, a gente abriu o tema aqui hoje falando sobre a juventude, que ela tá bem diferente, né, do que no passado, e parece que cada vez mais distante de Deus, né, de Jesus. Eu observo muito isso. No meu tempo de escola também, tempo de faculdade, e hoje parece que está mais ainda, porque eu já sou meio velho, né? Já tenho 27 anos, então o que eu acompanho dos mais jovens essa... Eu tenho 27. Eu tenho 27. Está só começando. Então, né? Mas eu já passei da juventude, né? Digamos assim. Mas o que a gente observa hoje é esse movimento, né? Das pessoas cada vez mais distante de Deus. Então eu queria que você mandasse essa mensagem final para os jovens e também para os evangélicos em geral, vou usar a palavra que o senhor gosta, né? Cristão, seja de qual igreja for, quem crê em Cristo ressuscitado, né? A seguir nesse caminho, por mais que seja difícil. A gente vê que pelo caminho a gente pode encontrar muitas dificuldades e muitos preconceitos nessa jornada, mas que no final eu acho que com certeza ela vale muito a pena. Então, vou deixar o senhor montar aí essa mensagem enquanto o Lucas agradece aos nossos patrocinadores. E deixar também um espaço aberto para fazer um convite à sociedade. Isso. Patrocinadores: Clube de Tiro Klaus, há mais de 35 anos, oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Telefone é o 99989-1243, pode falar direto com o Sérgio Klaus e também nas redes sociais Clube de Tiro Klaus.
Gaffer Chocolateria em 2 ambientes, no centro de Concórdia, no calçadão, aquele cafezinho, aquela reunião, e também no contorno norte, Gaffer Chocolateria. Mecânica Juliano, bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, de aniversário no mês de agosto, inclusive parabéns toda a equipe da Mecânica Juliano, 3442-6374, Coffee Cafés Especiais, pode solicitar o seu e pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Acesse também as redes sociais Coffee Cafés Especiais. A partir do mês de agosto, a Clínica Odontológica da doutora Thaís vem fazendo um trabalho especial, gratuito e voluntário. Contará com um tratamento odontológico privilegiado para crianças e adultos portadores de necessidades especiais. Para mais informações, você precisa ou sabe de alguém que precisa, 3442-1680. Que tal, gente? Tojô Cozinha Oriental, sábado à noite, hoje pede, hein? No Complexo Via Passarela, você também pode ir lá, se deliciar por lá, pode escolher as suas peças, levar para casa ou então pedir direto pelo delivery através dos aplicativos. Uma experiência única para você que é apaixonado como a gente por sushi. Exatamente, vamos só comentar aqui, ó, o pessoal comentando no Eli, muito bom falar sobre Deus, é uma bênção, é legal, né? E tem outro comentário aqui do Felipe, ó, pode seguir até meia-noite de boa, porque realmente o papo tá muito bom, né? Muito bom falar sobre essas questões, eu pelo menos gosto muito. A Hernani, esse é meu pastor, o pessoal tá te elogiando bastante, né, pastor? Isso aí que é importante, né? E agora, antes da sua mensagem, queria até comentar, quando o padre Rudinei veio aqui, a gente entrevistou ele da paróquia São Cristóvão, logo, vamos falar um pouquinho dessa história que tocou a gente bastante, né? A gente foi na festa de São Cristóvão e conheceu uma mulher que, através do podcast, escutou o padre falando e foi para a igreja. E hoje está lá, até hoje, né? Trabalhando, agente pastoral, ajuda na comunidade e se converteu para o cristianismo. Então a gente ficou muito feliz. A gente fica muito Isso feliz. Aí foi maravilhoso pra gente escutar. Como o senhor faz parte disso, dá aquele pontinho na vida das pessoas, a gente também está conseguindo fazer isso. Não Então, através só do entrevistado, mas das pessoas que acompanham a gente também. Isso é muito importante. É legal, a gente não sabe quem está né? escutando a gente e quem está precisando, às vezes, ouvir essa palavra. Porque imagina, a pessoa está no carro ali, ligou na rádio e escuta uma mensagem. Vamos voltar no exemplo, né? Da pessoa que foi para a praça e viu a Bíblia. Nunca sabemos, né? Então a gente fica muito feliz desse programa aqui ter ajudado pelo menos uma alma. Então acho que isso já paga mais do que qualquer dinheiro, né, pastor? É verdade. Não, então, vocês transmitem, através dos convidados de vocês, eu tenho ouvido algumas coisas, vocês transmitem conhecimento, seja nessa área aqui espiritual, mas empresários que vêm aqui, e são tantas linhas e tantas áreas da vida das pessoas, né? Cultura, tudo mais. Mas você pediu para mim deixar uma mensagem para os jovens. Na verdade, eu vou deixar uma ideia aqui simples para todo mundo. Eu estava olhando esse copo, por que um macaco não inventou um copo? Um outro não inventou um copo. Não inventou um microfone, um telefone. Então, o ser humano, Lucas, e aos nossos ouvintes, é um ser único, espiritual, diferente de todos os outros animais. O ser humano é um animal racional e espiritual, religioso, político, e que tem uma necessidade de uma conexão com a sua fonte. Um exemplo que eu sempre falo é o seguinte: tira um peixe d'água, você tira ele da fonte de vida dele, ele morre. Tira uma árvore da terra, uma planta, arranca uma planta. Quebra o galho de uma árvore, 3 dias está murcho, porque você perdeu a conexão. A pessoa só vai ser feliz e ter uma vida plena quando tiver uma conexão com a sua fonte, que é Deus. Os jovens poderão conhecer o mundo todo. Eu conheci o mundo. Eu fiz o que eu queria. Eu tinha o dinheiro do meu pai. Eu viajei, eu fui para lugar, eu conheço 26 países. Eu fiz tudo o que eu quis. Mas se você não tiver conexão com Deus, vai haver um vazio. O homem pode morar numa mansão, pode ter o melhor carro, pode usar roupa de marca, pode ter fama, pode estar no auge. Haverá um vazio se não tiver uma conexão com a fonte dele, que é Deus. Então eu deixo essa palavra porque é tão fácil, é tão simples, e Deus não está preso a 4 paredes. Ele é onipresente, onisciente, onividente, ele está em todos os lugares, mas nunca vai invadir tua vida se você não permitir.
porque você tem que permitir. Porque Jesus disse, eu estou à porta, eu bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entro na sua casa. É só dizer o sim, né, pastor? Porque ele já morreu por nós. Claro. Né? E está vivo, porque Está o túmulo vivo. está vazio. Exatamente. Então, quero lembrar vocês, quem quiser, Era Church é portas abertas, é uma igreja que ama todo mundo. E todos os domingos, 19 horas, eu estarei lá com muita gente, muitos líderes. Hoje está acontecendo a rede de jovens, são uns 500 jovens reunidos lá. E todo sábado tem os teens às 18 horas, adolescentes. E fica aí o nosso convite, e que Deus abençoe Concórdia, que Deus abençoe as nossas autoridades, que Deus abençoe as famílias de Concórdia. Você sabe que Concórdia, Lucas, é um dos lugares melhores do mundo para se viver. Isso é verdade. Lugares mais lindos. O pessoal que nunca saiu daqui, não sabe o que tem aqui. É exato. Eu vim do Rio de Janeiro. Eu falo, gente, vocês estão no paraíso, vocês não têm noção. É isso aí. Pedir a música do pastor? Pedir a música, claro, uma música que define a história do pastor ou relacionado. Não, é aquela musiquinha lá, eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Não é pra dormir. Porque eu acredito que a fé move a gente todos os dias. Os sonhos movem a gente todo dia. Quando você perde a fé e você deixa de sonhar, você morreu. Exatamente. E pastor, pra gente encerrar hoje aqui, como tem uma autoridade aqui da igreja Era Church, né? Eu queria que o senhor encerrasse com uma oração aqui para o nosso programa e também para todos que estão nos escutando. Pode ser? Tá bom, claro, Lucas. Quero agradecer você, você também, Lucas, você também, Rafael. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Agradecer a todos os nossos ouvintes aqui. E foi um prazer muito grande. Então vamos pedir a Deus. Muito obrigado. Deus, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, de conversa aqui com o Lucas, com o Rafael, e pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe a Rádio Rural, abençoe os ouvintes, abençoe as nossas autoridades constituídas, de todas as áreas, a polícia militar, os bombeiros, autoridades eclesiásticas, abençoe os professores, todos aqueles que servem a comunidade e abençoe as famílias, Senhor, que Concórdia seja um lugar protegido, livre de vendavais, de acidentes, de tempestades, e que o povo seja feliz e o povo prospere e te conheça como o único e verdadeiro Deus e conheça Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou, que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Amém. 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 Isso aí. Mensagem final, Rafael? Olha, depois de tudo isso, né, eu acho que nada melhor do que compartilhar experiências e um aprender com o outro. Abra sua mente com o microfone aberto. Rádio Rural retorna às 6 da manhã com o Nereu César Gabiati. Um abraço a todos. Beijo no coração. Fique com a música. Bota o play lá, Lucas Lazari. Volta às 3 da manhã. Volta